Bom dia, sábios amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando nesta manhã, amém? Fica em 2 Crônicas 26. Eu vou estar meditando aqui do 16 ao 20, amém? Uzias fica leproso, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou enquanto tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já estava leproso na sua testa. Por isto, apressadamente o lançaram fora. Ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Aleluia, palavra forte, meus amados. O nosso Deus, nós não devemos esquecer que Ele é um Deus de misericórdia, mas também Ele é um Deus justo, ama a justiça. Ele é um Deus cheio de compaixão, cheio de amor, mas também um Deus justo. Ele ama a justiça, como foi falado aqui, ó. Então a palavra para mim e para você nesta manhã: cuidado com a presunção. É muito sério, meus amados, que nós vamos aprender nesta manhã. E eu creio em nome de Jesus que a palavra nunca vem em vão. Vem primeiramente para o pregador. Eu creio que está vindo para mim primeiramente nessa manhã. Aí talvez eu fale assim: mas eu não tenho esse poder, essa prosperidade, né, que muitos têm. Mas talvez o Senhor já está me ensinando através da sua palavra, para quando isso acontecer na minha vida, o que pode acontecer? Hoje nós estamos aqui, amanhã a nossa vida pode mudar, porque o nosso Deus nos surpreende. Ele não é o dono do ouro e da prata? Então, eu creio que todas as palavras, ela não vem em vão para mim e para a sua vida. Porque quando o Senhor entrega algo, ou quer entregar algo para nossas vidas, primeiro Ele vai nos preparar, para que não venha acontecer como assim aconteceu com Uzias. Talvez você pediu algo para o Senhor no seu coração e ainda não aconteceu. Está aí a resposta nesta manhã, através da palavra. O Senhor está nos ensinando. Porque assim como era este homem, a vida dele, e trazendo para a nossa vida, por que não? Um dia eu e você pode viver tudo isso. Pode ter essa prosperidade, essa riqueza. E o Senhor já está nos ensinando. Eu e você a ter cuidado com a presunção. Achar que tudo nós temos que ser primeiro, porque tem que ser isso ou aquilo. Não. Porque perante o Senhor todos nós somos iguais. Nós não devemos achar, por nós sermos muitas vezes, ser uma pessoa mais elevada, seja no ministério, seja na prosperidade, achar que nós temos que
ser o primeiro, ou nós podemos fazer todas as coisas. Não. O dono de tudo se chama Jesus. E nós vamos aprender nessa manhã, ó. Aqui, o sucesso de Uzias, a fama, a prosperidade e o poder, o levou o rei Uzias ao pecado da presunção. Como foi falado aqui, ó, no versículo que eu acabei de ler, ó. Ele pecou aqui, ó. Ó, eu vou ler para vocês ter um entendimento aqui, ó, no 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor Deus, porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E o Senhor tinha falado para ele entrar. Então ele achou para ele ser um homem assim de um poder requisitivo, né? Um homem de poder, de prosperidade. Ele achou que ele podia tudo. E na realidade não. Aleluia, Jesus. E tem mais. O orgulhoso dos seus feitos como monarca, ele permitiu, meus amados, que a vaidade conduzisse a sua mente, a ponto de se julgar, olha só, superior às ordens divinas. Olha só. Ele se sentiu superior. É um pecado muito grande. E quando tentou assumir ali as prerrogativas do sacerdócio, e a lei de Deus era bem clara nessa questão aqui, que fala aqui na palavra. Então somente aos sacerdotes era permitido oferecer incenso ali, sobre o altar de ouro, que ficava diante do véu do Santíssimo. E ao tomar essa louca decisão, o que aconteceu? Uzias demonstrava claramente que o assim diz o Senhor, para ele não tinha importância nenhuma. Olha só. Por isso que é importante eu e você meditar na palavra, ouvir a palavra do Senhor, crer nos seus profetas. Quando chegar até a mim e você, ou falar algo de repreensão, algo de tipo, como foi falado para Uzias, não pode, ou não deve, nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Porque o Senhor fala, meus amados, através da palavra. Muitas vezes usa alguém para falar com a gente, e a gente vai saber o que é certo, o que é errado. Sabia disso? Nós sabemos. Por isso que eu e você tem que pedir sabedoria, discernimento para o Espírito Santo de Deus, para que eu e você não venha ser enganado. O Senhor fala, meus amados, o Senhor usa pessoas para falar com a gente, através da palavra. A palavra é a verdadeira revelação. E muitas vezes a gente não dá crédito quando alguém vem falar com a gente. Algo que muitas vezes nós estamos vivendo e a gente não dá importância. Eu falo assim porque eu lembro sempre quando o Senhor falava comigo, ali usava alguém para falar comigo, eu tinha certeza no meu coração que aquilo ali era de Deus. A gente sabe quando é de Deus, quando não é. Por isso que você tem que saber separar. Porque geralmente o Senhor, quando quer nos corrigir, Ele fala, irmão, Ele fala com cada um de nós. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a minha caminhada em Cristo Jesus, aí eu dei uma esfriada, né, uma desviada. Aí o Senhor sempre usava pessoas para falar comigo. O Senhor manda falar assim, assim, assim. Ali eu tinha certeza que era Deus falando comigo. Porque quando a gente está num erro,
A gente sabe que aquilo ali é verdade. Agora, quando fala algo que você está ali fazendo certo, buscando certo, e vem alguém e fala algo que aquilo que você não está vivendo, você vai saber se é verdade ou não. Já aconteceu isso comigo também. Aí muitas vezes a gente pergunta para Deus: aonde que eu estou errando, Senhor? O que está acontecendo? Aí você vai ver que aquilo não foi Deus que falou com você. Mas quando Deus fala, irmãos, não tem dúvida. Você tem a certeza que Deus está falando com você. Uma vez em sonho, Deus usou alguém para falar comigo em sonho. Ali em sonho, falou comigo com autoridade. A pessoa veio até a mim assim em sonho, naquela visão, falando com autoridade. Irmã, ainda falou assim, ó, Tereza, chamou pelo nome. Assim diz o Senhor. Aquele sonho que Ele sonhou para você, você não cumpriu, mas Ele vai criar uma situação. Assim diz o Senhor. No sonho. E eu acordei assim, sabe? Com essa mensagem no meu coração. Não saía do meu coração. Ficou gravada ali na minha mente. E ali eu sabia que era Deus falando comigo. E eu sabia o que era. Aí foi a hora que eu se humilhei perante o Senhor e disse. E ali eu fui falando para o Senhor: Pai, é isso, né? Assim que o Senhor sonhou para mim. E eu não cumpri. Aí eu fui falando para Ele o porquê eu não cumpri. Por quê? Aí fui falando. Aí eu falei: mas se o Senhor me ajudar, se o Senhor me ajudar, eu vou fazer. E o Senhor me ajudou. É o que eu estou fazendo aqui hoje, agora. Ele me ajudou. Ele tirou todo o medo. Ele tirou de mim tudo aquilo. Me levantou novamente. Eu tomei posição. Porque eu estava enfraquecida. Então a gente sabe quando é Deus falando com a gente. Sempre quando o Senhor quer falar, primeiramente, principalmente comigo, Ele sempre fala comigo primeiramente. Aí depois Ele confirma. Quando a gente está errado, Ele fala: ó, filha, não faz isso, assim, assim, assim. Já aconteceu muitas vezes isso comigo em sonhos. Porque realmente eu estava vivendo assim. Aí muitas vezes falava, eu não dava ouvido. Aí o Senhor usava pessoas para falar comigo. Aí eu lembro até hoje. Usou uma pessoa para falar comigo. O Senhor manda te dizer assim. Fala para Tereza que o Senhor manda falar assim. Se ela continuar no mesmo erro que ela cometeu lá no passado, que dessa vez eu vou tirar as mãos. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho vergonha, porque isso hoje serve aqui para mim de testemunho. Aí eu dei ouvido, irmãos. Aí foi a hora que eu me levantei, me posicionei e tomei posse, porque a gente não deve ficar brincando diante de Deus. Ou é ou não é. Isso foi em 2013. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. A gente tem que dar ouvido à voz do Senhor, porque Ele usa a pessoa assim, Ele fala em sonho sim. E muitas vezes nós endurece o coração, a gente não dá ouvido. Aí vem as consequências. E o nosso Pai não quer que eu e você sofra as consequências causadas pela nossa desobediência. Mas sim aquilo que Ele permite nas nossas vidas, que é para o nosso crescimento, que é para o nosso fortalecimento. Amém, meus amados? Glória a Deus. Ah, Deus. E o sacerdote se opuseram decididamente ao rei, pois a eles cabia a responsabilidade de zelar pelo lugar sagrado. Porém, atrevida e desafiadora,
o rei insistiu em suas intenções. Olha só, a desobediência. Por isso que eu falo, meus irmãos, vale a pena a gente ouvir a palavra do Senhor. Vale a pena a gente acatar e trazer para nossas vidas. E vale a pena a gente obedecer. A desobediência não é boa para nossas vidas. Só quem viveu sabe. E a intervenção divina foi o que acalmou o exaltado rei e o fez recuar. Olha só. E Uzias permitira que a lepra do pecado lhe tornasse o coração insensível. Como resultado do seu presunçoso comportamento. Ali acabou aflorando, tomando todo o seu corpo. Olha só, agora eu pergunto, você acha que o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço pela minha e sua vida? Ele ia querer que este homem sofreria todo este mal aqui? Não. Olha só o que a desobediência trouxe na vida deste homem. E assim é nas nossas vidas. Quando nós não demos ouvido à voz do Senhor. Nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. E eu vou te dizer. Não é fácil. Não é fácil. Assim como não foi fácil para mim. Eu creio que para você também não vai ser fácil. Mas se eu e você insistir, perseverar, confiar, você vai conseguir. É só você dar um passo, se levantar e deixar o Senhor Jesus dirigir a sua vida. Não da maneira que você quer, mas da maneira que seja feita a sua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável na minha e na sua vida. Filhos e filhas amadas do Senhor Jesus. E o fim trágico de Uzias, olha só, meus amados, presta bem atenção, nos faz lembrar de que a nossa experiência com Deus no passado não nos faz perfeitas hoje, né? Muito pelo contrário. Se não for mantida amanhã, não nos servirá como garantia da misericórdia divina. Então isso mostra que você tem que estar assim, uma busca, tem que ser uma busca constante. Hoje, amanhã e assim por diante. E a Bíblia não informa, olha só, que Uzias se arrependeu ou não do seu pecado. O tempo para isso, ele teve. Olha só. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus é um Deus de misericórdia. Ele dá tempo para todas as coisas. Pode ver que ele vai falando sempre com cada um de nós. Usa pessoas para falar com cada um de nós. Usa através da palavra, através de uma revelação. E muitas vezes nós não damos crédito. Amém? Porque, irmãos, eu e você, nós sabemos mais do que ninguém na face dessa terra o que nós devemos mudar ou não, o que nós estamos vivendo de errado ou não. Então, o homem aqui, nós, envolve todos nós não temos a visão para ver todas as coisas, para saber de todas as coisas, mas o nosso Deus sim. Por quê? Porque Ele é um Deus onisciente, onipresente, que fala no Salmo 139. Pois vocês meditam lá. Então, quando a palavra vem de exortação para nossas vidas,
de correção. Nós sabemos muito bem o que tem que ser mudado ou não. Nós sabemos. Então aquilo que vir para você, para a sua vida, você vai saber. Isso é muito importante para mim e para a sua vida. Então quando vier, seja na palavra, seja como for, não endureça seu coração. Se for ali algo que você está vivendo, ou algo que você está fazendo, o que eu e você deve fazer? Reconhecer primeiramente os nossos erros, as nossas falhas, e se arrepender de todos os seus maus caminhos, para que o Senhor possa ouvir do céu, perdoar o nosso pecado e sarar a nossa terra, sarar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, assim por diante. Amém? Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, falar o que está na palavra do Senhor, porque a gente não sabe o que cada um de nós fazemos. Por isso que nós não devemos assim julgar ninguém, apontar ninguém. Nós temos que tomar muito cuidado. Mas nós devemos só pregar o Evangelho. Aí a cada palavra que vai ser pregada, nós vamos trazer para a nossa vida, para os dias de hoje. E nós vamos saber o que é preciso eu e você mudar. O que é preciso eu e você fazer. Amém? Olha, e hoje é o tempo de eu e você avaliarmos o nosso coração, considerando do que temos que nos arrepender. Olha só. Então todos os dias eu e você tem que se arrepender, porque todos os dias nós falhamos. Mas que seja aquela falha do dia a dia, que muitas vezes nós vamos falar algo sem pensar, ou muitas vezes vão vir algo nos nossos pensamentos que não vai agradar a Deus. Aí que nós vemos olhar, examinar o que está acontecendo, para que nós não venhamos deixar esse mal entrar na nossa mente, no nosso coração. Muitas vezes você pode até brigar, pode acontecer, mas que seja um acidente, não constantemente. Aí já não provém de Deus, porque se nós somos nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já se passaram, ficaram para trás. E essas falhas do dia a dia é que eu e você tem que pedir perdão para o Senhor. Mas não é aquele pecado que muitas vezes, que é muito grave, que nos separa de Deus. E nós continua vivendo como se Deus não estivesse vendo, como se Ele não fosse importante para nossas vidas. Aí sim nós corremos um sério risco. Por isso que nós temos que se arrepender e deixar, mandar todo o mal embora. Sabe por quê? Todo dia o pecado vem e nos chama. Quando o orgulho vem dentro de mim, de você, manda embora. O ódio, manda embora. A inveja, manda embora. O ressentimento, manda embora. Porque todo dia ele vem e bate a porta. Mas isso depende de mim e de você. Não deixa entrar no seu coração. Porque enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós vamos ser tentados sim. Este mal muitas vezes vai vir dentro de nós. Mas o importante de tudo isso é que nós não deixamos, não venha deixar entrar dentro de nós. Porque isso pode nos prejudicar. Assim como prejudicou Uzias, essa presunção. Não deixe esse mal entrar no seu coração. Manda embora. Fala, Pai, eu quero ser parecido com o Senhor.
Me ajuda. Isso está acontecendo na minha vida. Pai, está vindo algo aqui dentro que não está te agradando. Me ajuda, eu não quero isso dentro do meu coração. Isso é maravilhoso. O Pai se agrada quando eu e você oramos dessa maneira. Assim foi o salmista Davi, que eu e você vinha reconhecer todos os dias o nosso pecado, que nós viemos mandar ele embora para dentro de nós, para longe de nós. Manda tirar dentro de nós e mandar embora. Deixa só as coisas boas entrar dentro do nosso coração. Aleluia. Não podemos permitir que a presunção nos faça acreditar que somos santas. Olha só. Suficiente para entrar no santuário celestial. Não, muito pelo contrário. Aí que eu e você tem que descer e reconhecer que eu e você precisa do Espírito Santo todos os dias. Porque todos os dias nós temos que ser melhor. Porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Porque sem Ele, nós corremos um sério risco. Todos os dias. Amém, meus amados? Que Deus, nesta manhã, nos dê uma visão clara de nossa pequenez e de nossa indignidade. Amém? Que eu e você venha sentir cada dia mais pequeno perante o Senhor. Seja qual for a sua posição, ou quando eu lhe abençoar a sua vida. Foi o que eu falei aqui no começo. Hoje você está assim, amanhã você pode estar bem financeiramente. Então o Senhor já está nos ensinando que você continua sendo o mesmo, hoje, amanhã e eternamente. Talvez ainda isso não aconteceu na minha ou na sua vida, talvez é isso, porque o Senhor sabe para quem Ele dá. Ele sabe o momento certo de entregar algo e as bênçãos sobre cada um de nós, porque muitas vezes nós podemos se perder, nós podemos se sentir como o rei Uzias, e o Pai não quer isso para mim e para a sua vida. Ele quer que nós se sentimos pequeno a cada dia. Amém? Porque o nosso Pai, Ele é humilde em toda a sua caminhada. Amém? Que eu e você nesta manhã venha ter essa humildade, venha se sentir cada dia pequeno, para que no tempo certo o nosso Senhor Jesus nos exalta. Oh Deus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus visite a cada um de seus filhos e filhas nessa manhã. Pai, que o Senhor dê livramento para cada um. Cura, libertação, restauração, renovação. O Senhor venha restituir tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que foi embora, tudo aquilo que o inimigo roubou, Pai. O Senhor venha trazer de volta para cada um dos teus filhos e filhas nesta manhã. Que o Senhor abençoe, Pai, a obra das mãos de cada um, Pai. Que nós venhamos dar ouvido à Tua palavra, que nós venhamos fazer cada dia mais o certo, para que nós venhamos sofrer menos, que nós venhamos obedecer mais na Tua presença. É que eu te peço e te agradeço. Amém. E eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.